Aqui, onde nada aí. Presidência em congresso em São Paulo. Eu assisti, viu, gente? Eu vou dizer, repetir o que já escrevi na minha rede social esse fim de semana. Já vi muitos eventos políticos. E esse evento, sem sombra de dúvidas, foi o maior, mais bonito e acho que o mais importante da história dos partidos políticos no Brasil. Essas pessoas que estão no evento aí do Missão, só para você saber, completamente diferente dos outros eventos, as pessoas pagaram para estar aí. Não receberam. Pagaram. Surreal. Surreal, essa é a palavra, Vanessa. Surreal foi o evento MBL. Olha essa foto. Evento completamente lotado. Eu sempre fui fã do MBL na questão estética, porque eles sabem fazer as coisas com bom gosto, da marca, da roupa. Volta aquela foto ali, por favor. Queria o trecho do Renan do discurso, Luiz Melodia, que inclusive eu vi há pouco no Brado do Jornal, acho que foi a Helena que já publicou aqui no Instagram. Eu queria esse vídeo aí, o trecho do discurso, depois a gente solta esse também do vice falando, o Haroldo Medina. Esse evento fantástico. Você teve o evento Flávio Bolsonaro semana passada, que foi ridículo, fala a verdade. Ridículo e um evento tradicional do Centrão. Totalmente diferente, né? PL, uma balança arcaica. Você vê pessoas com as bandeiras, alguns, óbvio que o bolsonarismo tem militância, tem a militância bolsonarista, mas aquele discurso fraco, o Valdemar Costa Neto, sem nenhuma característica que mostre vontade real, força. Vou soltar esse trecho aí do Renan Santos na sequência. Diferente do evento de sábado agora, do MBL. Sensacional. O discurso do Renan Santos eu vi na íntegra, estava assistindo ao vivo inclusive, a transmissão, as pessoas presentes. Você pode não gostar do MBL. Você tem todo o direito de não gostar do MBL, você tem todo o direito de não gostar da Brado, você pode, óbvio. Agora você precisa reconhecer o que as pessoas conseguem fazer. E eu falo isso para você, bolsonarista. Você considera hoje o MBL inimigo, que não sei o quê? Tá bom. Você pode considerar, até porque para o bolsonarismo o MBL é um grande inimigo mesmo. Mas você tem que reconhecer a capacidade do movimento. Eu falo isso com pessoas um pouquinho mais inteligentes, porque o sujeito que nos dias de hoje se declara bolsonarista já tem problemas mentais. Mas vamos lá, reconheça. Aquela foto mais uma vez, Luiz Melodia, solta ali por favor. Aquela foto anterior. Essa galera aí pagou, e caro. Caro. Vou dizer aqui, eu não me recordo agora qual foi o valor, o ticket médio do evento aí. Eu acho que fica em torno de R$300 e o mais caro, as pessoas chegam a pagar R$7 mil. Pagaram. Sim. Eu gostaria de saber se no evento Flávio Bolsonaro alguém pagou para estar presente. Ao contrário, como o do Lula, que semana passada que teve até furto, roubaram, e óbvio, o do PT sempre foi financiado. O povo ganhava lá sanduíche, R$80, eles recebiam. Esse evento aí, praticamente um show. As pessoas pagaram, e caro, para estar aí. Isso é impressionante. Eu não sei se a pessoa ouvinte aqui está reconhecendo o que eu reconheci nesse fim de semana. Esse movimento é sui generis. É disruptivo o movimento do Partido Missão. Fora a estética deles. Solta o trecho aí, o discurso do Renan Santos, Luiz Melodia. Nós não precisamos ser refém de um debate político em 2026 construído entre um mongoloide como Flávio Bolsonaro e um cachaceiro senil como Lula. Não precisa, não precisa.
Flávio Bolsonaro, com seu QI baixíssimo, fez uma campanha falando que eu não tenho faculdade. Então tá bom, olha só, eu larguei minha faculdade de Direito na USP, você é todo pós-graduado, debate comigo. Ideias, eu prometi pra ele, não vou te chamar de ladrão. O que mais eu preciso fazer? Eu dou 10 minutos pra ele falar de economia, eu falo 3, é o suficiente. Eu sou analfabeto, não sou? Não tenho faculdade. Mesma coisa com o Lula, eu ainda dou proposta boa, hein, Flávio? Velho. Agora venham discutir o Brasil. Se vocês querem tanto governar o Brasil, explica o que vocês vão fazer com o nosso país. A gente já sabe o que vocês fizeram. Nós vivemos o fracasso de vocês. Agora nada de vocês resiste à nossa força e ao nosso sonho. Eu vou pedir paciência, porque vai ser muito difícil o que a gente vai passar agora em diante. Nós somos o sonho da nossa geração e o destino da nossa geração é governar o Brasil. Eles, portanto, farão tudo para sufocar a gente. Então perdoem os insultos que virão, perdoem a raiva que virá e estejam conosco para a gente sempre ser o melhor de nós mesmos, o melhor que nós podemos entregar. Os maiores empresários do Brasil já entenderam que o processo tem que passar por aqui, porque nós somos as pessoas boas que têm as boas ideias. Isso já está acontecendo, nosso caminho já está sendo construído. Venham embarcar. Se você não é ladrão, se você não é oportunista, o muro tá baixo. Vem pra cá e venha construir a vitória. E com base nisso, eu encerro esse discurso. Vamos pra guerra, juntos, até o fim, até o fim. Cara, esse é um trecho do discurso, eu assisti na íntegra. Sensacional o discurso do Renan Santos, de verdade. Eu queria também colocar um outro trecho da coletiva Luiz Melodia. O Renan Santos, ele respondeu, o Luiz Melodia aqui tá mandando mensagem, pede like, a você que nos acompanha, estamos ao vivo também agora no YouTube, no nosso canal YouTube Like. Eu queria que você colocasse um trecho que o Renan responde lá na coletiva fantástica. Eu gosto muito de questão estética, para mim, inclusive quem entende política sabe que é importante a questão estética. Eu gostei dos detalhes da marca, da fonte utilizada, do lugar onde eles estavam. Cara, eu nunca vi isso na história de partido político no Brasil. Vou fazer 40 anos em breve, ano que vem. Mas eu gosto de política desde criança. Eu lembro dos eventos, quando morava em São Paulo, eu já fui para eventos do Maluf. Eu já fui para muitos eventos aqui na Bahia e eu não lembro de nada parecido, com a galera presente pagando para estar num evento, um evento bonito, arrumado, com pessoas inteligentes, um discurso forte, um partido político. Cara, isso nunca aconteceu no Brasil. E o bolsonarista, o inimigo do MBL, tem que reconhecer esse negócio. Pega lá o trecho, Luiz Melodia, por favor, dessa coletiva do Renan Santos respondendo a questão das favelas, da favelização. Ele vai destruir a favelização no Brasil se for eleito presidente. E o cara tem que reconhecer. Eu conversei com algumas pessoas, com 2 pessoas no Zap este sábado e ontem sobre o evento. Lá no Instagram eu conversei com uma pessoa que me falou o seguinte, pessoa da política, do Centrão, aqui de Salvador. Falou, rapaz, o evento dos caras foi sensacional. Eu vi, a pessoa me falando. Eu vi, Timóteo, porque eu publiquei um negócio lá do Renan, no stories no meu Instagram, ele tava me respondendo, falando, eu vi, sensacional. O cara não é do bolsonarista, ele é do Centrão, tradicional. Os caras estão vindo pra ficar, vão fazer história na política brasileira. O cara do Centrão me falando. Outra pessoa que trabalha com marketing disse também a mesma coisa pra mim no Instagram, conversando lá comigo depois, pessoa que eu sigo disse, foi sensacional. Aí eu ainda respondi, falei que a pessoa não sabia. As pessoas pagaram para estar nesse evento aí. Diferente das outras convenções, dos outros eventos de lançamento de campanha, que o povo recebeu dinheiro para ficar fazendo aquela pataquada antiga, mofada, de bandeira, aquele... Inclusive até os daqui que aconteceram recentemente em Salvador. Esse o povo pagou e caro. Ticket mais barato aí, segundo o Lucas, R$300. A pessoa não sabia. Solta o trecho aí, isso foi na coletiva. Olha que coletiva, padrão gringo. Desculpa aqui, pela primeira vez eu vejo algo assim no Brasil. A gente via na política mais norte-americana, europeia. Olha o palanque, olha as coisas. Poxa, é sensacional. Não sei se o ouvinte, quem tem a mesma capacidade aí de ver esses detalhes, a Vanessa também que trabalha com isso aí. Excelente. Né, olha... Eu vejo essas coisas assim, eu fico muito feliz, não, de verdade. Eu fico muito feliz. Dá até vontade de me filiar ao partido, mas eu não sou político. Eu fico, Timóteo, muito feliz. Até porque, né, se levantava na época ali do bolsonarismo, que foi um fenômeno também, se levantou o culto à ausência estética.
E eu sempre me incomodei com aquilo, porque é óbvio que até eu, dentro da minha casa, gravando um vídeo, eu consigo fazer algo melhor do que o Bolsonaro fazia naquela época, certo? Então, assim, ele fazia questão de colocar uma cartolina, de colocar... Era meio que um culto. Uma prancha de bodyboarding. Era um culto à bagunça, miserabilidade. à miséria, né? Era para, tipo assim, olha, mostrar, eu sou um miserável, um pobre presidente da República. E, poxa, peraí, sabe? Eu acho que isso é desnecessário. Eu achei sensacional o evento. Eu vi vários trechos dos discursos, uns discursos de altíssimo padrão, altíssimo nível. Só senti falta de uma coisa, que aí eu acho que vai fazer o Renan perder. Não teve dança. A dança. A dancinha, né? Não vimos o rebolado do presidente. Cuidado que você está falando aí, o bolsonarista vai achar que você O futuro tá presidente da República, Renan Santos, não mostrou seu rebolado. Então, isso vai fazer ele perder muito voto, mas de resto, não tem o que tirar desse... Vamos ouvir o Renan na coletiva. Aliás, que coletiva, hein, cara? Meu plano é... Boa noite. Isabela, da Folha de São Paulo. Durante seu discurso, o senhor afirmou que quer transformar favelas em bairros e favelados em cidadãos. Eu gostaria que você explicasse o que você quis dizer com transformar favelados em cidadãos, já que moradores de favelas já são cidadãos brasileiros com direitos e deveres garantidos pela Constituição. E, além disso, eu também gostaria que você dissesse o que pretende fazer para desfavelizar o Brasil. Vou começar pelo começo, então. A Constituição garante uma série de direitos. Liberdade, direito de ir e vir, direito de propriedade, direito à habitação. Alguém ali dispõe desses direitos? Ninguém dispõe. São direitos nominais. Eu colocar um direito num papel não significa que ele se realiza na realidade. Inclusive, veja só, eu sou uma figura de direita. O maior crítico disso é a esquerda, historicamente. Materialmente falando, eu ficar citando nominalmente direitos, dizendo que eles existem, não faz com que eles se realizem no plano da realidade. Eu tenho que executar os direitos. Torná-los cidadãos é uma constatação. Constatação de que tem uma parte do povo brasileiro que é tratado como bicho, às vezes nem sequer como gente. E entregar a eles o direito à moradia, ao direito a viver num bairro decente, a ter um emprego perto de casa, a não ter que ficar se submetendo ao bandido, é entregar direitos humanos a eles. Essas pessoas, infelizmente, não são titulares de direitos. Segunda coisa, o que é uma política de desfavelização? Eu já vi gente falando, o Renan vai pegar uma retroescavadeira e tirar as casas dali. Mentira! A nossa política de desfavelização é literalmente tornar o que a gente chama de favela em bairro, e em levar esgoto e fornecimento de água, a acabar com a taxa altíssima que nós temos de tuberculose em favela, porque os becos fazem com que a umidade fique muito mais alta do que num bairro comum. É fazer com que a gravidez na adolescência despenque, porque existe inclusive uma pesquisa na favela da Maré, a presença de gravidez adolescente nas favelas é muito maior. Os casos não reportados de violência contra a mulher na favela que existem são muito maiores. As mulheres têm medo de fazer o reporte disso. Todos os lugares muito pobres, aí não só favelas, estou falando de cidades muito pobres. Mulheres falam, olha, eu não posso denunciar. Pessoas que são assaltadas ou que foram alvo de abuso, homens que tomaram porrada no meio da rua, pai de família, porque quis pegar um Uber e não um mototáxi ligado à facção. Esses caras não reportam os crimes que eles sofrem. Tudo isso é algo que acontece com gente que é vítima do tipo mais baixo de banditismo, que a gente vê como aconteceu no Haiti, que vem em alguns ainda, infelizmente, lugares na África. Eu quero tornar essas pessoas cidadãos. É isso é a coisa mais republicana, isso é a coisa mais bonita, e esse é o maior programa social do nosso governo. Tenho muito orgulho de defender isso. E isso vai vir com título de propriedade, corte de gastos do governo, um programa nacional de desfavelização, uma adequação desses bairros, e vai ser muito sensível o que nós vamos fazer. Quem mora numa encosta não vai poder continuar morando na encosta, nós vamos construir um prédio para essas pessoas. Quem mora num bairro plano que já está se urbanizando e que tem até comércio, nós vamos terminar de adequar aquele ambiente, aquela pequena propriedade, nós vamos fazer ruas, nós vamos levar saneamento, iluminação para esses locais, nós vamos levar escola para esses locais. Isso é tornar essas pessoas cidadãs, acima de tudo. Essa é a grande política de desfavelização. E eu vou falar, se nós entregarmos isso, meu plano é entregar isso em pelo menos 15 anos. Mudou a paisagem urbana do Brasil. País sério no mundo não tem favela. Não existe país sério com favela. Verdade. Nós vamos ser um país sério não tendo favelas. Olha, 8 horas e 40 minutos. Eu queria ler um negócio aqui do professor Olavo em junho de 2016. Abre aspas. A direita, se quer progredir, não precisa de nenhuma unidade entre os incompatíveis. Não precisa de afagos a oportunistas e vigaristas. Precisa exatamente do contrário. Precisa de um partido inicialmente pequeno, mais disciplinado e intransigente, que não aceite alianças com ninguém e não ceda 1 milímetro do seu programa, seja sob o pretexto que for. Esse programa tem que ser simples, claro
e refletir as preferências majoritárias do povo brasileiro, tal como reveladas em sondagens de opinião, sem nada lhes acrescentar nem tirar. Esse partido tem de possuir um bom serviço de inteligência e um bom grupo de intelectuais qualificados para oferecer diagnósticos e cenários para orientar a liderança. Só deve aceitar militantes que prometam pela causa sacrificar sua vida, sua honra, seus bens, sua liberdade, como os Founding Fathers. O resto é conversa mole de palpiteiros amadores. Fecha aspas, Olavo de Carvalho escreveu no dia 30 de junho de 2016 isso, lá no Facebook. Impressionante, né, gente? E a galera aqui, eu vi o Luiz Felipe França, um abraço, que é candidato no Paraná, a governador, ele colocou aqui, ó, descrição perfeita da missão. Enquanto isso, os alunos, entre aspas, prodígios do velho, estão dando o ânus para o Bolsonaro em oestes e gazetas do povo da vida. Aplausos aí para o Luiz Felipe França pela bela lembrança, esse texto do Olavo de 2016. E o Eduardo, esses vagabundos, caras de pau, têm ainda coragem de ficar citando Olavo de Carvalho. Aliás, Olavo, dias antes de morrer, um mês antes, ele estava esculhambando o Jair Bolsonaro de uma forma sem precedentes. E os bolsonaristas silenciaram o Olavo de Carvalho. Eu me recordo, porque já fazia programa nessa mesma bancada. Então eles só lembram de quando o Olavo paparicava o Jair Bolsonaro, como a gente também, esperando que o Jair tomasse alguma medida radical contra a esquerda no Brasil. Eles não citam os últimos dias do Olavo de Carvalho, nem esses textos aqui, que contradizem completamente o atual PL, o atual não, né? O bolsonarismo de muitos anos, inclusive. Tá aí, Vanessa? Sem dúvida alguma, Timóteo, eu sempre vejo, né, a incompatibilidade. O que o Felipe França estava olhando aqui, a postagem dele, né, o que ele fala aqui sobre os prodígios, entre aspas, do Olavo, que hoje estão aí em gazetas, em uma série de coisas, são apenas oportunistas que utilizaram a intelectualidade do Olavo para se autopromover. Porque o Olavo, de fato, ali, ele é o maior filósofo dos últimos tempos contemporâneo, ele é brasileiro, né? E, sem dúvida alguma, a gente tem diante de nós o maior fenômeno e que vai levar esse trabalho e essa sua análise da realidade, porque a filosofia nada mais do que isso, é a análise da realidade, e vai levar isso para toda a vida. Ele tem um trabalho, uma obra muito importante, feita e consolidada. E, sem dúvida, né, a gente está diante aí de uma situação bem complexa, que é o uso do Olavo. Uma coisa interessante que eu gostaria de voltar aqui é quando o Flávio acusa o Renan de não ter diploma. Né? Eu queria perguntar, até ter a oportunidade, se eu tiver uma entrevista com o Flávio, de entender com ele qual seria a relevância que ele dá ao diploma, já que o pai dele e toda a família dele, até o atual momento, utilizam o Olavo, que não tem diploma, certo? Mas que é o maior intelectual dos últimos tempos, o maior filósofo contemporâneo. Eu queria entender com ele qual que é a relevância, porque o Olavo, ele tem uma inteligência absurda, é um autodidata e é um mestre. E ele não tem diploma, nunca teve diploma. Inclusive, quando ele foi convidado a receber uma condecoração por suas obras, que suas obras são realmente muito relevantes e traduzidas em algumas línguas, isso mostra a relevância de um escritor, ele se recusou, ele mandou para aquele lugar as instituições que estavam querendo lhe condecorar, porque ele disse que nunca dependeu dessas instituições e não queria se aliar a nenhuma delas. Eu queria entender, porque é uma contradição em cima da outra que vem por parte do bolsonarismo. O Renan pode não ter diploma, mas o seu preparo e o seu conhecimento são indiscutíveis. E nas questões a qual ele se propõe, não precisa ter diploma, precisa ter conhecimento. Quantos são os diplomados por aí que só fazem besteira, inclusive médicos? Essa é a pergunta que eu deixo aqui
para o Flávio, né, me responder, que eu sei que ele não vai, porque ele não tem coragem nem de ir para um debate, imagine uma entrevista. Agora, a proposta boa essa que o Renan fez para ele debater, viu? Excelente. Falou E que eu daria acho, assim, 10 minutos pro Flávio, o Renan ficaria com 3 minutos. Proposta eu boa. acho interessante, Timóteo, porque, de fato, assim, cadê cadê a coerência, né, do Flávio? Ele vai ter uma oportunidade única em um debate, ele vai ter mais tempo, ele vai poder dissertar. Só que a única proposta, até para debater proposta, só que o problema é que a única proposta que o bolsonarismo tem hoje é simplesmente falar sobre o pai. Meu pai precisa ser solto. Meu pai precisa de liberdade. Meu pai é um coitadinho. Meu pai. É só isso. A proposta é unicamente essa. E galera, deixa um comentário que vocês acharam. O discurso do Renan realmente é diferenciado. Ele entende muito bem do que está falando do Brasil em si, em todas as instâncias. Eu fico até às vezes indignado quando pessoas que se diz que ter conhecimento e estudo falar que o cara chamar o cara de moleque, de um garoto, não sei o quê, e às vezes o cara tem 45 anos, por exemplo, chamando, não tem nada a ver. Basta que nem a Vanessa falou aí, tem que ter conhecimento do que você vai executar, e isso aí tá mais do que provado. E assim, o Timóteo falou ali, se você gostando ou não do MBL, não tem essa história, vou destruir, que nem o Nando Moura falar, vou moer. Não vai, já era. O tempo que, vamos dizer, que era para as pessoas que queriam destruir o MBL era lá no início. E se não passou pelo bolsonarismo em 2019 ali, e depois que o Bolsonaro fez as traições e os caras não caíram, manteram ali firme nas propostas, é inevitável essa situação aí. E você vê eventos, todos os eventos do MBL é pago. Então, as pessoas que vão lá, elas já sabem o que vai ter. Vai ter uma boa. Vai ter o quê? Bons discursos de várias pessoas ali, do Kim, do Renan, do Arthur, da Amanda, do Guto. Então as pessoas falam bem, as pessoas querem ouvir isso, tem as propostas e interessam por isso. Então não é evento que a pessoa tá pagando para você ir. E só para você ficar lá e esperar a hora de lanchar essas coisas. Não, é um evento pago ali. E eu gostei bastante, beleza? Peço para você deixar seu comentário aí. Se inscreve no canal para ajudar, beleza?